Uma coisa que eu entendi e aprendi é que o falar foi muito importante. Às vezes a gente quer pegar a vergonha e esconder, o trauma e esconder, mas o falar foi parte do tratamento para a cura e o perdão. A sensação muitas das vezes, de se sentir suja. E tem dias que o sentimento é muito forte. E até para uma pessoa como eu, né? Casada já há 20 anos, muitas das vezes tem dificuldade de se relacionar com o esposo devido às lembranças do passado. Tive muitos problemas com questão do emocional, com questão de lidar com o sexo oposto, no sentido de não confiar em homens, né? De achar que todo homem poderia ser um canalha aproveitador. E é bem complicado porque a gente lida muito com as lembranças, com o ódio, a gente se culpa muito e a gente quer culpar alguém e às vezes a gente culpa até Deus. Porque a gente pensa, por que ele não me livrou? Eu não sei o propósito de tantas coisas que passamos nessa vida e tantas aflições. Eu não entendo, minha mente é limitada para isso, mas eu creio que a cada lágrima que choramos, Deus aproveita para um propósito maior. Eu tenho que crer dessa forma, para fazer sentido o que eu passei. Eu me lembro que dormi muitas vezes chorando, guardei esse sofrimento, esse segredo, só para mim durante muitos anos. Sentia nojo, vergonha, me sentia impura, culpada, me sentia diferente das outras meninas, no sentido do trauma que eu sofri. Que não foi um trauma tão violento, mas foi bem difícil lidar. Eu falo que não foi tão violento porque eu não sofri um estupro, né? Mas foi um assédio, não sei, a molestada, né? Que diz, né? Quando alguém toca numa parte que não é para tocar. Chega não concluiu, né? Como diz, o abuso, né? O coito, mas o assédio, né? De tocar onde não se deve. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, porque eu demorei quase 40 anos para conseguir falar isso para minha família. E por eu ter escondido, eu não passei por nenhum tratamento psicológico, eu tive que lidar com isso tudo sozinha. Sempre gostei de meninos, né? Graças a Deus. Mas eu sempre tive muita dificuldade para poder
me relacionar. Até mesmo depois que eu casei, quando meu esposo vinha fazer um carinho mais, né, íntimo, eu me sentia invadida, eu me sentia... Tinha dia que eu tinha que... Meu psicológico, eu tratar... como é que eu posso dizer? Tinha dia que para relacionar com meu esposo, eu tinha que me concentrar muito no meu psicológico, entender que aquilo ali era um ato de amor e não era uma agressão, né? Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu estava na casa de uma tia minha, né? Essa minha tia, ela precisava trabalhar para sustentar as filhas. O ano devia ser de anos 80. E essa minha tia, ela vendia pão, né? E ela tinha 3 meninas. Então minha mãe, indo visitar essa minha mãe tinha muita pena dela, né? Que ela saía com aquele peso todo. Então um dia minha mãe foi ajudá-la, vendeu pão e me deixou com as filhas dela. E eu lembro que tava muito calor, né? E minha tia é casada ainda com esse homem, né? Esse homem ainda tá no meio da nossa família. Esse homem chegou no meio do dia, como sempre, né? Eu sempre observava que quando eu estava por lá, ou na casa da minha avó, né? Ele sempre chegava, trabalhava e chegava no meio do dia. Que é um horário que geralmente a minha tia não estaria em casa. E sim, esse homem era o pai das minhas primas, sim. Minha tia chegava bem depois dele. Então, nesse dia que eu estava lá, estava muito calor, né? A minha prima mais velha, né? Pegou a irmã dela, as duas irmãs mais novas, me pegou e pegou meu irmão para poder dar um banho lá no quintal, né? A casa tinha dificuldade de água, tinha poço, então geralmente tomava banho no quintal, né? Era bem difícil. Então esse homem chegou no meio do dia, entrou para dentro da casa e por lá ficou. E a minha prima começou a dar banho nas crianças e começou por mim, que era maiorzinha, né? Era uma das maiores, né? Era eu, né? Aí me deu um banho, só de calcinha, eu tava só de calcinha. E depois ela me botou na entrada da porta e falou assim comigo, né? Não entra dentro de casa que você tá toda molhada, vai molhar a casa toda. E me botou ali no sol para secar um pouco enquanto ela ia banhar outra criança, né? Poderia ser meu irmão ou uma das irmãs dela. Então nisso que ela me botou ali e eu fiquei ali paradinha esperando o sol me secar. Eu era muito magrinha, muito franzina, né? Sempre tive problemas com doenças, né, respiratórias e me alimentava muito mal. Minha família é muito pobre, então eu sempre fui muito franzina, muito magrinha, muito sequinha. Então esse suposto tio, né, me veio, me puxou pela mão e ele gritava comigo, não de maneira excessiva que desse para ouvir, né? Porque também nos anos 80 os quintais era muito grande, né? Então, como nós estávamos tomando banho no quintal e ela me botou na entrada da porta, então ele falava assim como se estivesse brigando comigo. E dando um salavanco no meu braço, me levou para o quarto lá da minha tia, né? E do quarto tinha uma janela, essa janela estava aberta. Dessa janela dava para ver o portão. Então, enquanto ele brigava comigo, sabe? Falava que eu ia apanhar, que se eu contasse para minha mãe que ia me bater, que eu ia apanhar. E eu não estava entendendo nada, porque quando a gente tem uma situação de uma vida e de repente vê uma coisa tão traumática assim,
a gente meio que fica anestesiado, né? Eu fiquei meio que estática, fiquei meio que parada sem reação. Então ele me jogou no canto entre a cama e o guarda-roupa, que era um bequinho, e ali ele tirou as calças dele, né? E ele começou a se esfregar em mim por trás, né? Começou a se esfregar em mim. Graças a Deus não houve penetração. Acho que eu nem aguentaria, né? Porque eu era muito pequenininha, muito franzina. E ele mandava eu tomar conta. Olha para lá, mandava olhar para a janela e vigiar se o portão não ia abrir para ver se alguém não ia entrar. Nisso em que ele estava fazendo um abuso e eu sem reação, sem saber o que estava acontecendo, a minha prima chegou com a outra criança para botar na porta e viu que eu não estava ali e o chão estava todo molhado. Então ela começou a me gritar: Denise, Denise. Mas assim, não preocupada com o pai dela, mas sim porque eu havia molhado toda a cozinha, né? Eu entrei toda molhada. E nisso ele foi e viu que a filha dele estava me gritando na porta e ela poderia entrar. Então ele me empurrou para que eu pudesse ir e ficou se ajeitando. Eu lembro de ter olhado para trás e eu lembro da cor da cueca dele, que ele estava ajeitando, levantando as suas calças. E eu vim sem reação assim para a cozinha. A casa da minha tia era uma casa de 2 cômodos e um banheiro, né? Era a cozinha, o banheiro e do outro lado o quarto, né? Aí eu vim assim, era uma casa muito pequena. Aí eu vim tão assim, sem entender o que tinha acontecido. Aí minha prima brigou comigo, chamou minha atenção e eu fiquei sem saber o que fazer, porque ele botou de uma forma como que se eu fosse culpada. Quando ele falou assim: se você falar isso pra tua mãe, ela vai te bater. Então eu senti que aquilo ali, a culpa era minha. E eu, durante muito tempo, eu realmente achava que a culpa era minha. Porque, não sei, por estar de calcinha, não sei. Eu achava que a culpa era minha. E depois de. Eu fiquei sem entender aquele dia pra mim, eu fiquei aérea, eu lembro da minha mãe, Denise tá estranho, o que ela tem? Eu tava aérea, eu tava, não, não sei explicar, porque também faz muito tempo, mas assim, eu lembro que eu tava muito aérea, mas por eu já ser uma criança quietinha, mas eu lembro da minha mãe ter percebido quando chegou com a minha tia, que eu tava aérea. Então, eu tive que conviver com essa situação toda, né? E eu tentei esquecer, sabe? Depois eu fugia desse homem igual o diabo foge da cruz. Onde minha mãe estava, eu estava. Se minha mãe, eu vou ali, quisesse me deixar na casa da minha tia, eu não dava bobeira perto dele. Ele tentou abusar de mim uma vez. Eu nunca mais conseguiu botar a mão em mim, porque e eu fugia dele. E quando eu via assim alguma criança da família que estava muito próxima a ele, eu tirava a criança de perto dele. E o que mais me dói é que durante todos esses anos que eu ia lá, eu tinha que olhar no olho dele e pedir bênção, e ele me abençoava. Olhava dentro do meu olho e me abençoava, dizia: Deus te abençoe. Mas na verdade ele era uma maldição na minha vida, porque eu desenvolvi um ódio tão grande por esse homem, que muitas das vezes eu imaginava eu esfaqueando ele todinho, eu picando ele. Imaginava eu indo no enterro dele e despejando um saco de cal em cima do caixão dele.
Eu imaginava ele queimando no fogo do inferno por toda a eternidade. Só que esse ódio que eu estava alimentando era um ódio que me fazia muito mal. Era um ódio que ia acabar também me destruindo, né? Me arrastando pro mal. E durante muito tempo eu sofri com isso. Esse cara, ele já tentou molestar várias crianças da família. Mas infelizmente a família, minha tia, cobertou muito, sabe? E muitas pessoas não denunciaram porque a minha tia foi a mãe dos irmãos, né? Ela ajudou a criar os irmãos. E os irmãos, meus tios, eles tinham ela como uma mãe. E ela sempre se botava assim, que se acontecesse alguma coisa com o marido dela, que ela morreria. Então, os irmãos, para poupar ela, não fizeram nada com ele, não denunciaram. Ele foi denunciado uma vez, depois de muitos anos, porque ele tentou molestar da própria neta. Aí a filha dele denunciou ele. Mas no dia que foram lá fazer, né, foram chamados lá no fórum, as testemunhas não foram chamadas para testemunhar, sabe? As pessoas que eram testemunhas ficaram do lado de fora. Eu não sei o que foi que o advogado que eles pagaram arrumou, que entrou lá, que nenhuma testemunha compareceu, mas as testemunhas estavam no fórum, aguardando ser chamada. Eles fizeram a tramóia, entraram só minha tia, o marido dela e o advogado de defesa. E as testemunhas não entraram. O advogado de defesa disse que era para aguardar que eles iriam chamar. Só que as pessoas tudo humildes, sem instrução, acreditaram, ficaram horas e horas ali aguardando. E depois já vieram, tudo dispensado e tal. Aí depois ficaram sabendo que eles tinham alegado que não tinha nenhuma testemunha. E esse cara tá ileso até hoje, né? Diz que se arrependeu, porque tá velho e doente. Mas eu não sei. Mas assim, sobre o ódio que eu tinha dele, era um ódio de morte. Era um ódio de querer ver ele sofrer. Era um ódio, eu não sei se de justiça ou demoníaco, eu não sei, sabe? Mas eu lembro que muitas vezes eu orava e falava com Deus. Quem me fará justiça? Quem vai me fazer justiça por isso? Muitas vezes eu culpei a Deus, porque eu achava, por eu ser muito nova, né? 5 anos. E eu sempre fui uma criança, assim, muito de orar, né? De buscar a presença de Deus, assim. De orar, de ter comunhão com Deus. Eu não sei se todas as crianças são assim. Tem crianças que parece que se distraem muito com as coisas desse mundo, né? Mas eu sempre fui uma criança, assim, muito voltada, assim, com muito temor de Deus. Orava e sonhava muito. Eu sonho muito desde a minha infância, com muitas coisas que eu nem entendia, sobre arrebatamento de igreja, sobre pessoas que Deus ia acolher, sabe? Eu sempre tive esses sonhos. Então eu sempre fui uma criança um pouco destacada. Então eu me sentia íntima de Deus, mas com relação a essa situação, eu questionava por que Deus permitiu eu passar por isso. Eu culpei também durante muito tempo, sem falar com ninguém, eu culpei minha mãe, eu pensava, minha mãe sabia que esse homem era assim, porque ela deixou na casa da minha tia, porque ela me deixou lá, né?
foi ajudar minha tia a vender as coisas dela e me deixou em risco. E me culpava também. E culpava ele também pela agressão. E durante muito tempo eu tive um ódio desse homem muito grande. Mas eu precisava ser curada desse ódio, porque esse ódio, ele ia me arrastar para o inferno. Porque, né, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Eu quero que Deus me perdoe, então eu preciso perdoar. Mas é difícil, não é fácil. Como eu vou perdoar o imperdoável? Eu não sou divina, eu sou humana. E as minhas verdades, o meu senso de justiça, era como que se não me permitisse perdoar. Então eu comecei, quando foi, deve ter uns 5 ou 6 anos, talvez uns 5, eu consegui falar para minha família tudo que aconteceu. E foi como uma bomba no meio da família, porque eu era mais uma vítima, que ninguém sabia. E esse suposto tio, né? Não sei se com medo de ser preso. Eu creio que por conta do que ele me fez, não, porque já tinha mais do que caducado, né? Mas tinha outras, né? Outras pessoas, outras crianças, outras situações. Isso que a família sabe, fora os que não sabem, né? Porque essa raça sabe, né? Quem é pedófilo sabe onde tem criança para abusar, né? Quem é contraventor, quem é dado às drogas, quem é dado às práticas ilícitas, sabe onde tem, né? Locais em que favorece esse tipo de coisa. Mas esse cara, ele aprontou dentro da família e isso é o que a gente sabe dentro da família, essas coisas. Então ele, não sei se com medo de represária, né? Por eu ter tido coragem de expor no grupo da família, foi como jogar um monte de fezes no ventilador. Mas por que eu fiz isso? É porque cada criança da família que ia aparecendo, aquilo me cortava. Era como se ele fizesse tudo de novo comigo. Cada criança que a gente ouvia dizer que ele molestou, o que ele tentava molestar, era como se ele estivesse fazendo de novo comigo. Ele abusou de 2 netas, tentou das filhas, alguns sobrinhos, cunhadas, cunhado. Esse homem é um monstro. Mas ele se diz arrependido, se diz crente, se diz salvo. E essa situação toda a gente vivendo na família. Então, a última neta que ele abusou, eu joguei toda a verdade no ventilador, no grupo de WhatsApp da família. Foi como jogar um monte de, me perdoe a expressão, fezes. Espingou em todo mundo. Então, daí um tempo minha tia, uma outra tia me ligou, intervindo, dizendo que ele queria me pedir perdão. E eu não aceitei o perdão dele. Eu não aceitei porque não é um perdão genuíno, não seria porque eles enganaram as testemunhas no fórum. Ele não confessou o que ele fez, os crimes dele, o pecado e o crime dele. Ele enganou o juiz e saiu pela porta da frente. E, a meu ver, ele tinha que ir, para conseguir o meu perdão, ele tinha que ir nas autoridades confessar os seus crimes e se entregar.
Mas ele não fez isso. Ele queria que eu perdoasse pelo WhatsApp. E eu fiquei tão indignada com essa situação que eu falei para minha tia que se ele viesse no meu portão pedindo perdão, eu ia ligar para a polícia na hora. E minha tia não entendeu, mas aceitou minha posição, que não queria perdoar. Quis me aconselhar a perdoá-lo, mas eu não perdoei. O perdão não é algo que a gente fala da boca para fora, para deixar pessoas felizes. O perdão ele tem que ser genuíno, ele tem que vir do coração. E hoje eu entendo que o perdoar é você lembrar, mas não dói mais. A gente chora porque é difícil, mas eu não quero mais o mal dele como eu queria. Eu não sinto mais vontade de vê-lo morto ou saber que ele está no inferno. Eu comecei a orar e pedir a Deus para que me ajudasse, sabe? A perdoar. Eu pedia, orei a Deus e comecei a pedir a Deus que se isso fosse me impedir de entrar no céu, que o Senhor me ajudasse. A minha oração meio que mudou por ele, porque eu orava pedindo vingança, pedindo sangue, pedindo fogo, pedindo correção para a vida dele. Eu passei a orar pedindo a Deus para me ajudar a perdoar e liberar perdão. Eu passei a orar para Deus me dar força para perdoar. Esquecer a gente não esquece nunca. Então, nesse processo de oração, né, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma diferente. Deus viu que eu estava me esforçando para fazer como diz na sua palavra, né? Então eu comecei a buscar sabedoria em Deus para poder perdoar. E força, né? Porque perdoar é divino. A gente, na nossa humanidade, a gente não perdoa. Mas perdoar é divino. Então, meus irmãos, quando eu comecei procurando alguns testemunhos na internet, eu até indico que os irmãos ouçam. É a pastora norte-americana, se eu não me engano, Joyce Meyer, alguma coisa assim. Eu ouvi o testemunho dela. Ela passou por uma situação terrível, muito terrível. E o testemunho dela é tremendo. E o que Deus fez na vida dela através do perdão foi coisa maravilhosa. E depois desse testemunho eu tive mais força, né? Comecei a falar mais com o Senhor, que me ajudasse a liberar o perdão, né? E falava, Senhor, a tua serva foi capaz de perdoar a agressão que ela sofreu, que foi terrível, muito mais terrível do que a minha. Comecei a orar ao Senhor, me baseando no testemunho da pastora. E eu senti que eu estava pronta, sabe, para liberar o perdão. Eu senti que era o momento. E eu liguei para a pessoa, liguei para minha tia, liguei para a pessoa e liberei o perdão. Eu não tive como falar pessoalmente porque a pessoa mora longe. Eu moro em Belford Roxo e a pessoa mora em Angra dos Reis. Acima de Angra dos Reis, Paraty. Mas eu falei com ele que liberava o perdão para ele. E que se dependesse de mim, ele poderia ser feliz, ele poderia ir para o céu. Que eu não queria mais o mal dele. Se ele não quisesse apresentar a justiça, não precisa, não importa mais. Não importa.
Eu sou feliz com o meu Senhor porque o meu coração tá limpo. E eu choro porque é muito difícil, né, irmãos? Toda essa situação, a gente não imagina passar por uma situação dessa, mas eu não tenho mais o ódio dentro de mim. Eu tenho apenas lembranças. A lembrança, ela fere um pouquinho, né? Quando a gente põe sal na ferida, arde, mas eu não sinto mais vontade de matá-lo ou vê-lo sofrer. Posso dizer que eu tô curada para a glória de Deus. Com relação a ele, tá na mão de Deus. Eu acho que não cabe nem a mim mais denunciar, porque tá caminhando para 40 anos, tem 39 anos. Eu fiz 44 anos. Então essa agressão tem 39 anos. E é isso. Se você passou por uma situação como a minha, e tem sido difícil perdoar. Esquecer, não esqueci. Eu não esqueci. Mas é difícil perdoar. Saiba que só em Deus conseguimos perdoar. É só Ele que nos dá essa força. Só Ele. Mas nós temos que querer botar o nosso coração voluntário ao perdão. Porque perdoar é divino. É Deus que nos dá força. E se nós não podemos perdoar o nosso irmão, aquele que tem nos ofendido, não poderemos ser justificados diante do Senhor. A Deus cabe a justiça, a Deus cabe fazer valer, né? A aprovação na vida do outro, a cobrança, né? A palavra seria isso. A Deus cabe a justiça e a cobrança. É Deus quem cobra. Ele cobra da maneira que Ele quiser, porque Ele é Senhor. E fica aqui o meu relato. Se você tiver a oportunidade, assiste o testemunho da Joyce Meyer. Muito edificante. Eu agradeço essa rica oportunidade. Que mais o Senhor possa falar ao coração dos irmãos. Uma coisa que eu entendi e aprendi é que o falar foi muito importante. Às vezes a gente quer pegar a vergonha e esconder, o trauma esconder, mas o falar foi parte do tratamento para a cura e o perdão.